Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é, a experiência é o mais importante? Geralmente as pessoas valorizam demais a experiência, realmente ela é relevante, é fundamental, faz a diferença, mas não é o mais importante. A experiência se chama as marcas do passado, os erros do passado. Ter vivido isso anteriormente, ter conhecimento, ter sabedoria, isso tudo é muito importante, mas não é suficiente, não é o mais importante. O mais importante a gente vai ver é o amor, é a bondade, é a empatia, a vontade que dê certo, que seja bom. Está no projeto Likutei Sirot, é o volume 27 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, que representam o amor, a bondade, querer que todo mundo fique bem. Como o Rebbe sempre falou, é por vocês, não é por mim. A gente está em Parashat Tazria, essa é a segunda sirá da Parashá. Então, a experiência sim é importante, mas não é o suficiente. Cada vez mais devemos dar foco, enfatizar o lado do amor, da bondade, da empatia. Ligado a essa Parashá que fala sobre essa doença, impureza de Tzaraat, né, ou de Metzorá, o Rambam, nas leis do Mishneh Torah, do seu livro Yad HaZaká, nas leis ligadas a Tumat Tzaraat, justamente a impureza da Tzaraat, no capítulo 9, o Rambam traz que, mesmo que todos sejam ksherim, sejam apropriados, né, sejam adequados para ver manchas na pele das pessoas ou das casas, das roupas, a tumá e a tahará, a impureza e a pureza, depende do Cohen. Como acontece? Se tem um Cohen que ele não sabe ver a diferença de uma mancha para outra, ele chama um sábio, um raham, alguém que entende, que olha e fala para o Cohen, diga que está impuro ou diga que está puro. E aí o Cohen fala impuro e aí a pessoa fica impura. O Cohen fala puro e a pessoa fica pura. E aí depois continua o processo, assim como está escrito em Dvarim, que através da boca, da fala dos Kohanim, que vai ser definido se tem a mancha ou não. Aí depois o Rambam acrescenta Ad she yorenu rabo, até que ele mostre, indique, guie, né, o seu professor, e ele vai ser um expert, daí a palavra ligada à experiência, em todos os tipos de manchas e todos os nomes das manchas, tanto para as pessoas, quanto para as roupas, quanto para as casas. Então, para ver, avaliar uma mancha pode ser um sábio, mas para decretar que é impuro ou puro, precisa ser um Cohen. Se o Cohen, tem uma pergunta, se o Cohen não confia no seu próprio julgamento, ele confia num expert, alguém que tem experiência, como a gente falou, que é importante, experiência, um sábio. Por que é tão importante que o Cohen é que vai falar se está puro ou impuro? O que tem de tão especial também na impureza de Tzaraat, dessa mancha de pele, né, mal traduzido como lepra, né, essa doença que não é só material, é espiritual também, que justamente nessa doença de Metzorá ou Tzaraat tem essa novidade que precisa ser o Cohen que dá o veredito da sentença de impuro ou puro. Mesmo sendo um decreto, uma gzeirá, Gzeirat Katuv, que está decidido assim, o próprio Rambam, ele fala no final da Halachot de Temurá, que todas essas coisas
são para a gente entender, para a gente poder dobrar, curvar o nosso yetzer, a nossa inclinação a fazer coisas erradas, e para a gente, ao entender, mesmo que seja um decreto, a gente corrige, conserta as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas opiniões. E muitas leis da Torá não são nada além de conselhos que vêm de longe e das alturas de como a gente consertar as nossas opiniões, o nosso conhecimento e tornar reto, correto, todas as nossas ações. Ou também, como está em Profeta Hanan, para dar para a gente temor a Hashem. Então, o que a gente entende desse decreto, que é o Cohen que decide se tem uma mancha que é ligada à impureza? A novidade é que a impurificação e a purificação depende do Cohen somente na purificação de Tzaraat, que é essa doença. Isso está expresso principalmente na impurificação. Por quê? O Cohen só pode purificar depois que foi declarado impuro por um Cohen. Então, primeiro tem que declarar impuro. Essa é a novidade principal, que um Cohen declara que alguém esteja impuro. Isso torna a pergunta ainda mais difícil, porque se fosse ligado à purificação, ainda vai, porque o sacerdócio, os Kohanim, estão ligados com pureza, tanto é que eles não podem se purificar. É uma halachá, o Cohen não pode se purificar. Então faria sentido que justamente os Kohanim, os sacerdotes, purifiquem o povo. Mas então, porque justamente um Cohen vai declarar que alguém está impuro, que é o contrário da natureza do Cohen. Uma das explicações, já chegando no final, é que na impureza do Metzorá, dessa doença, que é ligado a falar maledicência, falar mal de alguém, fazer fofoca, tem um rigor que não tem nas outras, como está na nossa paraxá, que fala no capítulo 13, Badad Yeshev Mechus HaMachané Moshavó, que a pessoa que tem Metzorá, que tem Tzará, que tem essa doença de pele, ela vai ser decretada impura e vai se sentar sozinha, isolada, para fora dos acampamentos do povo. Urashi fala sobre esse verso, que é o 46, Badad Yeshev, que vai se sentar sozinho, não vai ter nem outros impuros também de mencionar junto com ele, ou de outros tipos de impureza. E aí os nossos sábios dizem o que mudou tanto dos outros tipos de impurezas, que vai ter que sentar sozinho, até mesmo não junto com outros que estão com a mesma doença. Já que ele separou as pessoas com a sua maledicência, ela chanará, entre o homem e uma mulher, entre uma pessoa e seu amigo, ele também vai ficar isolado. E é fora até do acampamento dos outros impuros. Por isso que só o Cohen pode decidir que tem uma pessoa que está, Deus no livre, nesse grau tão ruim, que vai ter que ficar separada até mesmo do acampamento sagrado. Ele tem a capacidade de, com a sua bondade, decretar que alguém está no fundo do poço. Porque a essência do Cohen é abençoar o povo judeu com amor. Ele é um Ish-Chesed, o homem da bondade. Eles foram escolhidos, Kohanim, para abençoar em nome de Hashem. E também, justamente, decidir quem precisa ser banido para poder se consertar e melhorar. Então, concluindo, para a avaliação, para decidir, para entender que a pessoa está com essa doença, precisa estar baseado na Torá. Está ligado com Ormá, com sabedoria. Então tem que ser um Raham. E como está explicado tanto no Samervav do Rebbe Rashab, como também no Sefer Akedah, que En Raham Kebala Nisayon. Isso é muito interessante. Não tem uma pessoa tão sábia quanto aquele que tem experiência. Isso para a sabedoria, para o conhecimento. Uma experiência, a expertise dá conhecimento e sabedoria para a pessoa. Depois disso, o Cohen, que está ligado com a bondade, com o amor, pode decidir de modo claro, ele vai investir todas as forças para que a pessoa fique pura depois. Para decidir, então, tem que ser um Cohen com bondade, com amor. Quando vemos que parece que outra pessoa está com algo negativo, antes de decidir que merece estar fora do acampamento,
temos que avaliar se do nosso lado, é do nosso lado de bondade, de amor, que a gente está percebendo isso. E terminando com um amor verdadeiro, acabaremos com o ódio gratuito, que é o motivo dessa nosso exílio, da nossa galuta, que é esse ódio gratuito chamado de sarua, que está ligado com sarata, metsurá, essa doença de lepra, e logo virá a redenção verdadeira e definitiva, agora já, Mashiach, now.